Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado My Who. O filme começa com uma cena mostrando uma escola na Tailândia. Então, na próxima cena é visto os alunos estão assistindo a uma partida realizada por sua escola, e o narrador explica a classificação dos alunos na escola. Rank 5 é a casta do valentão. Os alunos nesta classificação são um grupo de alunos que gostam de incomodar outros alunos. Rank 4 é uma coleção de leitores ávidos. Rank 3 são atletas escolares. A classificação 2 é um grupo de alunos populares na escola, enquanto a primeira classificação, a classificação mais alta, é um aluno chamado Fama. A Fama ser classificado em primeiro lugar não é sem motivo. Ele é um aluno multitalentoso popular na escola, enquanto o personagem principal deste filme é Pom, que está na classificação mais baixa. Quando ele era um ajudante à margem dos valentões jogando bola, Pom viu sua paixão chamada Min. De repente, a bola saiu do campo e caiu perto dela. Min, que viu Pom, pegou a bola e chutou a bola para ele, mas não pegou a bola. Ele apenas ficou parado, olhando para ela. A cena muda para o quarto de Pom à noite. Ele está desenhando um incidente feliz com Min que experimentou na escola. Seu rosto sorriu alegremente até que ele adormeceu. Na manhã seguinte, Pom, que acordou tarde, imediatamente correu para a escola. Depois de chegar à escola, ele pegou diretamente a apostila do valentão na sala do professor e foi ao campo para receber punição por estar atrasado para a escola. O valentão atrás de Pom verificou o livro na bolsa de Pom. Acontece que o livro que ele havia coletado na sala do professor não era o livro de tarefas do valentão, mas seu livro de desenho. Pom finalmente correu de volta para a sala do professor para trocar o livro. Infelizmente, a pilha de livros de tarefas foi levada pela turma de Min para inspeção. Os alunos da classe dela viram o conteúdo do livro ilustrado de Pom e o entregaram a ela. Em seguida, eles se reuniram para ver a história do livro. Pom tentou evitá-lo, mas falhou. Na cena seguinte, o filme mostra a animação da história no livro de Pom quando Min chuta uma bola e a saia que ela usa revela. A bola atingiu seu rosto, e foi visto que Pom corou com a visão. Depois disso, Min deu a calcinha de bolinhas para ele. Apenas quando a cena mostra Pom pegando a calcinha, a cena retorna ao mundo humano. Ele tropeçou em uma mesa quando todos os alunos que leram seus livros ilustrados olharam para ele. Por causa da foto, Pom é considerado um pervertido e Min joga o livro nele. Então, ele ficou muito frustrado e saiu correndo da sala de aula, lamentando seu destino de não poder se aproximar de Min novamente. Logo depois, a cena continua quando Pom recebe uma ligação informando que alguém reproduziu seu desenho para que todos os alunos da escola saibam a história que ele desenhou. Envergonhado, Pom tentou cobrir o rosto quando conheceu outros alunos. Seu amigo próximo diz a ele que o aluno que deu seu livro a Min é My Who. Ela é colega de classe de Min. Sabendo disso, Pom tenta encontrar Mai no banheiro da escola. Ele ficou irritado e então segurou a mão dela, mas, de repente, ele foi eletrocutado e jogado. Por causa disso, Mai entrou em pânico e saiu correndo do banheiro. A partir desse incidente, uma foto de Fame caiu de sua bolsa. Descobriu-se que foi ela quem tirou a foto de Fame da revista de parede da escola. Na cena seguinte, Pom é inspirado para fazer o quadrinho Electric Gel, inspirado no que aconteceu com Mai. Ele reproduz e distribui seu trabalho nas escolas porque quer se vingar dela, sabendo que Mai estava tentando encontrar Pom. Quando ela o conhece, ele pede o dispositivo de eletrochoque que Mai está usando. No entanto, ela tenta não tocar no assunto e decide sair. Mas, Pom ameaça espalhando informações de que ela está interessada na Fama. Ao ouvir isso, Mai imediatamente tentou impedir Pom. Ao mesmo tempo, Pom ouviu o bip do relógio. Um curioso Pom finalmente agarrou a mão dela, e ele foi eletrocutado novamente e jogado. Mai, cada vez mais em pânico, tentou parar a fotocopiadora próxima. No entanto, ela danificou a máquina depois de tocá-la. Pouco depois, ela saiu com uma cópia do quadrinho de Pom. Por causa desse incidente, ele ficou em silêncio e tentou processar o que estava acontecendo. Mai, que estava em casa, contou à família o que ela experimentou na escola. Acontece que esta não é a primeira vez que isso acontece. A cena muda para o passado de Maio. Mostra sua garota de infância tentando fazer sorvete na geladeira e lamber. Sua língua estava presa e ela teve dificuldade para removê-la. Como Mai já tinha energia elétrica, ela pegou a geladeira e ateou fogo. Além disso,
disso, outra cena mostra que Mai deu um choque elétrico em sua mãe enquanto secava o cabelo com um secador de cabelo e danificou a torradeira que ela tocou. Por causa disso, seu pai deu a ela um oxímetro de pulso que ela usava no pulso. Seu pai a aconselhou a ficar longe das pessoas quando o aparelho mostrou 120. Em outra cena, Mai, tentando ajudar seus amigos na pesca, revela suas habilidades. Ela eletrocutou todos os peixes até a morte. Vendo isso, sua amiga fica irritada ao ver Mai. Porque eles sabem sobre suas habilidades, eles começam a evitá-la e tirar sarro dela. Quando a pequena Mai reclamou com seus pais, seu pai disse que ela deveria mudar de escola enquanto ainda sorria para confortar sua filha. Em outra cena, Mai é vista orando em um templo com sua professora e amigo. A professora pediu que ela segurasse a amiga na frente dela. Quando Mai estava prestes a segurar seus amigos, de repente um lagarto caiu na cabeça de sua amiga. Ela ficou chocada e acionou para emitir eletricidade. Todos que estavam lá foram eletrocutados em maio. A cena muda quando Mai, uma adolescente, abre seu guarda-roupa cheio de uniformes escolares. Ela mudou de escola com muita frequência se alguém descobrisse sobre seus poderes. No dia seguinte na escola, Mai pega um formulário para transferir as escolas. Ela foi para um lugar onde a fama estava. Ela está triste porque precisa mudar de escola. Então, ela se despediu da fama. Mai saiu mancando e viu Pom coletando obras de outros alunos. Logo depois, Pom queimou seu trabalho. Vendo a atitude de Pom, Mai desistiu de sua intenção de mudar de escola e queimou a fórmula. Não apenas isso, mas ele também devolveu a foto de Fame para Maio. Quando ele pergunta a ela sobre Min, que está indo embora, ambos ficam chocados porque o fogo da lata de lixo onde Pom queimou seu trabalho está ficando maior. Então, Mai correu para o extintor de incêndio. Depois disso, ela voltou e apagou o fogo. Ao mesmo tempo, o monitor de frequência cardíaca dela apitou. No final, ela explica seu segredo para Pom. No dia seguinte, Mai foi vista assistindo Fame jogando futebol. Fame tentou se aproximar e falar com ela quando a bola foi em sua direção. Uma Mai nervosa sabe que ela pode trazer seu poder, então ela foge dele. No entanto, Fame parecia querer falar com ela e a perseguiu. Quando ela está encurralada, Mai tenta afastá-lo. Então, ele finalmente pergunta se ela quer participar do grupo de corrida. Logo depois que Mai entregou a bola que estava carregando, Fame a deixou. Em outro lugar, Pom visita Min, que está acamado na unidade de saúde escolar devido à doença. Ele traz comida para ela. Os valentões que viram o que Pom fez começaram a tirar sarro dele. Min, que se sentiu envergonhado, jogou fora a comida que trouxe. À noite, Pom estava triste por causa do incidente anterior. Depois, ele foi à casa de Mai. Ele pediu a Mai para chocá-lo com eletricidade até ele desmaiar. Ele já estava deitado na cadeira de operação quando abriu os olhos. Ele entrou em pânico até Mai aparecer na porta do quarto. Depois disso, Pom jantou com a família de Mai e depois lavou a louça. Pom e Mai também contam um para o outro sobre Min e Fame. Mai disse que Min estava tendo problemas em seu grupo de líderes de torcida. Ela também diz que Fame a convidou para participar de seu grupo de corrida. A cena muda quando Mai está tomando banho e imagina Fame abraçando-a. Ela corou de vergonha acionando seu corpo para emitir eletricidade e matar o mosquito que estava prestes a mordê-la. No dia seguinte, na escola, Mai conhece Fama e diz que concorda em ser uma corredora do time dele. Depois, ela treina com Fame e a equipe dele. Como o bastão é feito de ferro e Mai não quer que Fame seja eletrocutada, ela pede para ser a última a correr. O corredor que ocupou a vaga ficou bravo e pediu para competir. A partida de corrida entre Maio e o corredor começa. O corredor tentou trapacear no meio da partida mordendo-a. Por causa disso, ela ficou chocada e fez o corredor ser eletrocutado e caiu. Em outro lugar, Pom aprendeu sobre os problemas que Min e seu grupo de líderes de torcida enfrentam. O problema é que os alunos da 8ª série não querem vir praticar. Ele finalmente foi para a aula. Na frente da turma, ele viu um professor na frente da porta da sala de aula, e o professor estava relutante em entrar na sala. Curiosidade: Pom entrou na sala de aula. Como se viu, a turma não era uma coleção de alunos desobedientes. No entanto, pelo contrário, são estudantes que são obcecados por ciências médias. Então eles optam por continuar estudando essas disciplinas e ignoram outras disciplinas ou outras atividades. Pom também ficou surpreso. Depois disso, Pom planejou algo. Ele pegou um livro de fotos e pediu ao amigo para ser seu modelo. Como seu desenho não estava terminado, Pom e Mai continuaram em sua casa. Pom pediu a Mai para ser o modelo de sua musa. Depois de chegar em seu quarto, Mai viu que as paredes de seu quarto estavam cheias de seus desenhos. Ela também leu sua série de quadrinhos sobre Min. Vendo a série de quadrinhos, ela disse a ele para entregá-la a Min. Infelizmente, Pom recusou. Depois disso, ambos brincaram sobre Fama. No dia seguinte, Pom usa seu desenho como ferramenta de negociação
negociação com a classe oitavo para que eles venham e se juntem ao time de líderes de torcida. No entanto, toda a turma pediu a Pom não apenas para fazer trabalhos de aula de arte, mas todas as outras matérias que não gostaram. Ao ouvir isso, ele concordou em fazer as tarefas da aula com Mai. Em outra cena, Fame é visto tomando banho na escola. Depois, um aluno que gosta dele rouba seu terno. Como se viu, o aluno era um membro do grupo de corrida da fama. Este roubo foi descoberto pelos fãs dele. Eles então levaram o ladrão para os fundos da escola e o puniram até que ele desmaiasse. Na próxima cena, a qualificação da equipe de revezamento começa. Pom parecia feliz porque alunos da oitava série foram ao campo e se sentaram nos assentos da plateia. Acontece que eles não vieram como líderes de torcida. Eles apenas sentam na plateia e leem livros lá. Min, como líder da equipe de líderes de torcida, ficou surpreso com ele. Por outro lado, os fãs de Fame aplaudiram quando ele tirou a jaqueta. Membros da equipe da fama que foram punidos anteriormente por seus fãs são vistos usando colar cervical e são fascinados pela fama. No entanto, ele ficou assustado quando um dos alunos o puniu fazendo um gesto de advertência para ele. Por causa disso, ele corre. Pouco tempo depois, começou a corrida de revezamento. O bastão começou a mudar de posição. Quando começa, Fama segura o bastão e corre em direção a Maio como o último corredor. Mai, hipnotizada por sua boa aparência, inconscientemente fez seu coração bater mais rápido. Não querendo que Fame fosse eletrocutado, Mai também não queria aceitar a varinha. De repente, ela chutou o bastão na mão de Fame e tentou pegá-lo. Infelizmente, antes que ela o pegasse, o bastão atingiu seu rosto até o nariz sangrar. A corrida foi finalmente vencida pelo grupo de Mai. Enquanto Mai, que terminou a partida, saiu do campo para o vestiário. Pom viu isso e correu atrás dela para lhe dar um cotonete sangrento no nariz. A partir de então, ele percebeu que tinha uma queda por Mai. Logo depois, a cena continua quando Mai vê suas fotos de jogo na revista do mural da escola. Quando ela estava prestes a tirar uma foto de si mesma que parecia pouco atraente, a Fama veio de repente e pediu que ela corresse junto no domingo. Claro, Mai ficou muito feliz em ouvir isso. Por outro lado, Pom, que sabe que Mai correrá junto com Fama, tenta ajudá-la trazendo vários itens isolantes que podem impedi-la de causar fama. Além disso, Pom também a encorajou a ser mais confiante para conhecer a Fama. Naquele momento, ele percebeu que realmente gostava de Mai. Depois disso, Pom foi visto carregando uma pilha de quadrinhos de Min de sua casa. A cena muda quando Fame vai com Mai para a pista de corrida de moto. Ela tentou impedi-la de tocá-lo. Enquanto isso, Pom deu sua série de quadrinhos para Min com a ajuda de um aluno oitavo. Vendo isso, Min parecia confusa com o que ela recebeu e tentou olhar em volta quem deu a ela a série de quadrinhos. De volta à cena de Mai, ela e Fame estão se aquecendo antes de correr. Naquela época, ele estava interessado no medidor de frequência cardíaca de Mai. Então, ela dá a ele. Fame, que usava o dispositivo, continuou a aquecer para ver como o dispositivo funcionava. De repente, a ferramenta escorregou de seu braço e foi jogada no cortador de grama no campo. Por causa disso, o dispositivo de batimentos cardíacos de Mai foi destruído após ser atropelado pelo cortador de grama. Depois disso, Mai tentou encontrar vários objetos condutores que ela pudesse usar para saber quando a eletricidade em seu corpo aparecia. Além disso, ela tentou controlar sua força contando. Acontece que esse método foi bem sucedido, então Mai agora pode controlar totalmente seu poder. Na escola, Pom é abordado por Min. Ela sabia que o quadrinho que ela recebeu era dele. Pom então disse que gostava dela. No entanto, Min pede para ele não desenhá-la novamente e devolve o quadrinho para ele. Depois que ela o deixou, o grupo que costumava intimidar Pom se aproximou e tentou zombar dele. Ao mesmo tempo, Pom diz que não se sente mal depois de ser rejeitado por Min. Pom, que não tinha medo do valentão, o chamou de bucareca. Isso fez com que o grupo de valentões o punisse. Na próxima cena, Mai e Fama ainda estão em campo. Eles foram pegos na chuva forte. Depois disso, Min veio trazer um guarda-chuva para eles. Mai se recusa quando Fama diz a ela para ir porque teme que sua energia elétrica o prejudique. Finalmente, Fame decidiu esperar com Mai. Ele então expressou seu amor por ela, fazendo seu coração bater mais rápido. De repente, Fame foi eletrocutada por ela e enviada pela água da chuva. Mai, que viu isso, ficou triste e o deixou. Mai, que ainda estava triste com o que aconteceu com Fame, se trancou em seu quarto. Pom descobre isso e tenta convencê-la a sair da sala, mas suas tentativas falham. Finalmente, Pom esperou por ela na frente da sala e começou a desenhar um quadrinho sobre Maio e Fama. Por causa de sua história em quadrinho, Mai abriu a porta e conversou com ele. No dia seguinte, ao se preparar para o revezamento final, Min levou Mai para um lugar atrás da escola. Min tenta incriminar Mai para que ela seja punida pelos fãs de Fame porque ela é considerada muito próxima dele. Atrás da escola, Mai começou
começou a ser encurralada pelos fãs do Fame. De repente, Pom apareceu, pulverizando-os com um extintor de incêndio, e pediu que ela corresse. Depois disso, Pom foi preso pelo grupo. Quando Pom está prestes a ser atacado, a Fama vem para ajudar. Vendo Fama, o grupo não conseguiu se mover. Min, que veio com ele, explicou que ela gostava dele, então ela incriminou Mai. Os fãs de Fame ficaram furiosos depois de ouvir a explicação de Min e se prepararam para espancá-la. No entanto, Fame tenta proteger Min, fazendo com que ele seja atingido por seus fãs. Os fãs gritaram histericamente depois de descobrir que o haviam atingido. Ele então pediu a seus fãs que lhe dessem a liberdade de escolher a mulher que ele gostava. Finalmente, eles voltaram a si. Não muito tempo depois, o envergonhado Min optou por deixar o local. A princípio, a Fama tentou alcançá-la. No entanto, isso foi impedido por Pom. Pom disse a Fame para falar com Mai. Depois disso, Pom deixou o local para perseguir Min. Pom, que alcançou Min, explica que tudo que Mai faz não é pela fama. Pode gostar muito do que ela faz. Por outro lado, Mai contou a Fame sobre sua força. Ao ouvir isso, ele parece aceitar a situação dela e diz que se o time deles vencer a partida, ele quer que ela seja sua namorada. A cena continua quando Mai diz a ele que concorda com o pedido de Fame se sua equipe vencer a corrida de revezamento. Sabendo disso, Pom se sentiu triste, mas tentou não demonstrar isso na frente dela e continuou a encorajá-la. No dia da partida final da corrida de revezamento, todos os alunos se reuniram em campo. Enquanto isso, Pom ainda está em seu quarto e não tem intenção de ir à partida de Mai. Ele só passa seu tempo desenhando a garota que ele gosta. De repente, Pom mudou de ideia. Ele decide vir à partida de Mai e confessar seu amor. Ele pediu que ela não vencesse a partida. Mai, que estava indecisa, parou no meio da partida. No entanto, ela finalmente optou por continuar e venceu a partida. Os alunos aplaudiram enquanto Pom estava triste. A cena muda quando a medalha do vencedor é distribuída. Naquela época, Mai pede a Fame para mudar o prêmio vencedor para que ela não se torne sua namorada. Mai disse que queria que a Fama tratasse sua comida. Fame, que ouviu seu pedido, sabia que ela gostava de Pom. Fama concordou em mudar o prêmio vencedor e esfregou a cabeça. Na próxima cena, todos os alunos, incluindo Pom e Mai, são vistos de mãos dadas. Pom fica surpresa por poder controlar sua capacidade de contar. No entanto, depois que ele disse que Mai não era Mai Ru, mas Mai Pom, seu poder de repente chocou todos os alunos. Por fim, o filme termina com a cena dos alunos caindo no chão após serem eletrocutados. Pom disse que deveria estar preocupado porque tem uma namorada que tem poderes elétricos. O filme termina. A moral que pode ser aprendida com este filme é que alguém que nos ama sinceramente aceitará nossos pontos fortes e fracos. Além disso, nunca esconda seus sentimentos. Comece a ser honesto e aceite esses sentimentos para não se arrepender mais tarde.